Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: porquanto o Senhor mesmo dará uma palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros. Depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Você quer estar sempre com o Senhor? Amém. Pode sentar na presença de Deus. Graças a Deus. É impossível falarmos sobre a volta de Cristo, falarmos sobre a esperança, a bendita esperança da nossa vida eterna, sem antes falarmos sobre a nossa caminhada de fé, a nossa caminhada de aceitação do nosso princípio. Então eu diria para vocês que a primeira coisa, a nossa caminhada de fé, é a nossa aceitação, é o nosso reconhecimento que Jesus é o nosso Senhor, que Ele é aquele que é tudo em nós. E para fazermos isso, em Romanos capítulo 3, versículo 23, a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, todo homem, toda mulher vivia no estado de graça. E ele, através dos nossos primeiros pais, Adão, ele fez o quê? Pecou. E com o erro de Adão, no seu pecado, nós nascemos a partir daí do nosso pecado original. Então hoje nós já nascemos no pecado. Então todos pecaram e destituídos, nós fomos tirados da glória e fomos afastados, porque esse a consequência do pecado. E depois nós vemos também em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus não nos deixou no pecado, mas nos restituiu novamente para a glória que Ele estabeleceu no princípio. E para nós entendermos mais, nós temos Efésios 2, 8 e 9. A Bíblia fala que tudo que nós passamos, pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Ou seja, Deus já providenciou algo para nós não termos desculpa, que nós não teríamos como chegar à salvação. Nós fomos então pela graça. Graça quer dizer favor não merecido. Nós não merecemos a salvação, mas Jesus nos deu. Jesus deu a salvação para cada um de nós que aqui estamos. Mas essa salvação é pela graça, mas não é de graça, porque ela requer de você uma vida cotidiana na presença dEle. Ele quer uma vida perene, de continuidade, sabendo que Ele está cuidando de você, sabendo que Ele tem plano e propósito para a sua vida. E quando nós entendemos isso, Romanos 2, 8 e 9, fala assim, 10, 9 e 10, fala que com a boca nós cremos no coração e com a boca nós fazemos confissão daquilo que nós já cremos. Então, se eu
acreditei no Senhor, se eu criei no Senhor, se eu estabeleci esse elo, então a partir daí, então eu vou fazer o quê? Eu vou confessar. É por isso que as pessoas vêm à frente e elas confessam, ela publicamente fala que Jesus é o Senhor da sua vida. Jesus é o Senhor da sua vida? Você já o reconheceu como Senhor e Salvador? Ele é aquele que você o ama e aonde você está, Ele vai estar com você? Ou tem lugar que você vai estar que Ele não vai poder entrar? Porque a salvação é desta maneira. Tem gente que quer viver de uma maneira de salvação, eu sou salvo, sempre salvo, não existe. Nós temos que ter vida cotidiana com Deus. Então se eu amo a Deus, e Deus me ama, e quer o melhor para a minha vida, aonde eu estiver, Deus vai ter oportunidade e privilégio para estar comigo. E aonde Ele estiver, com certeza haverá solução, haverá abundância, haverá tudo aquilo que nós necessitamos, Deus vai restabelecer, porque é isso que Ele tem para cada um de nós. E quando eu faço isso, irmãos, eu volto à minha origem. Em João 1,12 fala, porque quando eu volto na minha origem, João, todos nós fomos tornados filhos de Deus, porque nós cremos em Jesus. Então essa sequência do desacreditamento que nós, do decréscimo, da questão de que nós passamos com Deus, nós fomos desacreditados, deixados de lado, e Deus nos restabeleceu, trazendo o trono novamente. É a mesma coisa do filho pródigo, o filho foi embora, voltou, e o pai fez, pelo filho mais velho, teria que enxotado, mas o pai fez o quê? Trouxe ele, colocou o anel na sua mão, e colocou novamente no lugar de destaque. É isso que Deus fez comigo e fez com você. Deus colocou você e me colocou no lugar de destaque como filho de Deus. E eu como filho, eu quero estar sempre na casa do Pai. E aonde nós pretendemos voltar? Para a casa do Pai. E o pastor estava pregando aqui domingo de manhã, e ele falou assim, ó, quem vai pregar domingo aqui tem que falar sobre a volta de Cristo, por isso que eu estou falando sobre isso. E quando falamos em doutrina quadrangular, nós sabemos que ela tem essas quatro, as doutrinas cardinais. A primeira delas é a salvação, que estabelece a base de tudo. Primeiro é a salvação. Lucas 19:10 fala que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que estava perdido, Deus restabeleceu. A segunda coisa é o batismo do Espírito Santo, e aí nós vemos o que? A intimidade com o Espírito Santo de Deus. Ele quer estar com você todos os momentos. A terceira coisa é a cura divina, aonde Jesus falou que Ele veio para servir e não para ser servido. E Ele foi obediente até a morte de cruz, dando a sua vida na cruz do Calvário. É por isso que Isaías fala que o pecado, que todas as nossas dores, as nossas enfermidades que estavam sobre Ele, Ele levou na cruz do Calvário, e por isso nós somos sarados. É isso que Deus estabelece para nós. E a última parte aqui fala sobre a volta de Cristo. Fala sobre a volta do Rei dos Reis, que vai voltar para levar a sua igreja para estar com Ele novamente, como Ele estabeleceu desde o princípio, aonde nós estávamos acreditados. Ele nos fez ser acreditados novamente e quer nos levar para junto dEle. É isso que Ele quer de mim e de você. Você quer andar com Jesus? Você quer estar com Ele? E quando nós falamos isso, nós temos que nós temos a preparação. Todos nós temos expectativas de preparação. É um dilema que todo ser humano enfrenta e encontra na sua caminhada de vida. Primeiramente, ele tem que ir para a escola. Vai fazer hoje já mudou bastante, nem sei como é que está lá o primário, depois, hoje já tem vários, mas eu vou ficar do segundo grau para frente. Falando do segundo grau para frente, ele já vai começar a saber qual é a sua profissão, então ele vai caminhando, vai galgando, e aí chega, ou se formou, ou não se formou, e aí depois ele tem o quê? Ele tem a sua caminhada de trabalho, a sua caminhada que ele vai enfrentar a vida, não tem como ser diferente.
ou dentro de casa, ou fora de casa, ou dentro da igreja, através do ministério, ele vai enfrentar algumas situações. É por isso que nós temos algumas óticas de preparação. A primeira coisa que eu digo para vocês, que quando você vai fazer uma prova na escola, você tem que fazer o quê? Você tem que estudar. Então você tem que se preparar. Vai fazer um concurso público, você tem que estudar. Você tem que se preparar. Hoje eu não vou em tal lugar porque estou me preparando para o Enem, para o Enem, estou preparando para o vestibular. Ou seja, está sempre sendo preparado. E você prepara de repente durante 6 meses, 8 meses, para valer a pena num resultado de 2 horas que você vai fazer a prova. Vocês entenderam? Você se prepara 6 meses, 8 meses, para um evento de 2 horas. Às vezes você vai pregar, ou vai dar uma aula na igreja, e você vai também preparar aquela mensagem, você vai passar 1, 2, 3, 4, 5 horas, para de repente 30 minutos, é o evento, acabou. Não é assim a vida? Aí você vai para a entrevista de trabalho, e aí de repente você pega teu currículo e ora, põe o currículo embaixo do joelho, ora, Senhor me ajuda, e vai orando, e se prepara, e chega lá, de repente não recebe nem um sim, nem um não, ou um sim, tá bom, está contratado, é 2 minutos, ou não, ou às vezes é mais meia hora, ou às vezes são etapas que você passa, dependendo da função do cargo que você vai exercer. Ou você vai para uma reunião importante também, e você se prepara, pega os relatórios. Quem trabalha em empresas multinacionais grandes sabe disso, e prepara relatório, e vai para aquela reunião, porque você não sabe qual é a hora que vai ser requerido a informação que eles vão querer de você. Eles não sabem, você não sabe o que vai pedir. Você sabe quando você vai estudar para um vestibular, você sabe as questões que vai cair? Não, é por isso que você tem que estudar. Preparação. Nós vivemos sempre de maneira a estar preparado. O tema que nós colocamos aqui é vivendo hoje como Jesus voltasse amanhã. Se Jesus voltar para você agora, você vai com Ele? E de repente não precisa nem um arrebatamento da igreja. Já vou chegar lá depois. Não precisa nem esse arrebatamento. Jesus pode chamar hoje, daqui meia hora, depois do culto, como pode me chamar também. E aí? Eu estou preparado? Vamos continuar? E aí, nós entendemos que tudo isso nós estamos passando, tem vários indícios, Jesus falando, Jesus comentando, Jesus divulgando, falando para os seus discípulos, olha, quando vocês ouvirem falar de guerras, falar sobre... Se você for lá no capítulo 24 de Mateus, você vai pegar uma lista enorme. Se você pode ir lá no capítulo 24, você vai encontrar tudo isso. E mais alguma coisa. E aí, nós encontramos o seguinte: guerra, rumor de guerras, terremotos, pestes, Covid, ebola, e não é o nome que eu posso aqui colocar, tem vários aqui. Mas aí eu entendo o seguinte, que tudo isso tinha que acontecer para que o propósito, para que o plano de Deus fosse realmente efetivado. E todos esses indícios da volta de Jesus, praticamente, eles já se cumpriram. Ou se falta alguma coisa, em particularidade alguma situação, mas se você olhar, Jesus pode voltar hoje. Nós podemos estar aqui, não sei se vocês já assistiram alguns filmes que passam sobre arrebatamento. De repente, a pessoa está lá no ônibus, daqui a pouco, o motorista que cria em Jesus, que já estava salvo, foi embora, não está mais ali. O piloto do avião estava pilotando, daqui a pouco acabou, uma catástrofe, e daí? Tudo isso que nós estamos vivendo hoje, mas a pior coisa que tem, é, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Você ama Jesus? Como é que está o nível? Como é que está o tanque de amor de Jesus, teu com Jesus? Como é que está o tanque do seu amor para com o seu Criador, para com o teu Salvador? Como é que está o tanque dele? Que nível está?
Sabe que eu tenho trocado Jesus por bastante coisas que não tem nada a ver? Lembra de Jacó e Esaú? Trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. Será que você também não tem feito isso? Através de um convite que você recebe para ir em determinado lugar, e você chega lá e é uma outra coisa que você jamais imaginaria, e depois aquilo a princípio parece uma coisa do outro mundo, totalmente controversa, que você não aceita, aí você convida de novo, você vai novamente, e de repente aquilo já começa a ser familiarizado, e você vai indo, quando você vai ver, você já está longe do amor de Deus. Eu costumo dizer que quanto mais perto você está da Bíblia, mais perto você está de Jesus. Quanto mais longe você está da Bíblia, mais longe você está de Jesus. Quanto tempo você passou com ele essa semana? Já vou falar semana. Não vou falar hoje não. Quanto tempo você conversou com ele? Quanto tempo ele teve a oportunidade de falar com você? Porque ele fala. Quanto tempo você teve a oportunidade de você manifestar o amor que você sente por ele, através de obras sociais, através de ajuda ao irmão, através de uma situação adversa, ou através também de você estar voltando-se para ele completamente com a sua vida. Senhor, estou doando a minha vida é sua, então usa-me como tu queres. Ou você não tem tempo para mais nada? A vida é tão corrida, né? A vida é tão acelerada, que parece que se tivesse 48 horas, não bastaria. Mas, o fato é, o dia tem 24 horas para todo mundo. O que eu faço das 6 às 12, das 12 às 18, das 18 às 0 hora, das 0 hora às 3 da manhã, e das 3 da manhã às 6 da manhã. Aí é com você. Essa particularidade é sua. E é isso que Deus fala conosco, porque eu tenho que estabelecer um momento de devocional com Ele. Eu tenho que estabelecer um momento que eu quero estar com Ele, e Ele estar comigo, de uma maneira que eu vou compreender e saber o que Ele quer da minha vida. Você sabe o que Deus quer da sua vida? Muitas vezes é feito aqui alguns apelos aqui, para voluntários, para alguma coisa, para você retribuir um pouco do amor que Deus te deu. E aí nós entendemos quanto isso é valioso quando você emprega o seu tempo no reino de Deus. E se pararmos um pouquinho para ver, a Bíblia fala que assim como foi nos dias de Noé, assim também será o dia da vinda do Filho do Homem. Vou começar a falar sobre a volta de Cristo agora. Assim como foi nos dias de Noé, assim será o dia da vinda do Filho do Homem. Nos tempos de Noé, casavam, se davam em casamento, viviam de maneira que achavam que devia viver. Noé chegou, anunciou a arca, e as pessoas não entenderam, não compreenderam. E Noé pregou para a sua família, e a sua família foi salva. E aí nós vemos o seguinte, que o tempo de Noé era parecido com os tempos que nós estamos vivendo hoje. Não tem muita diferença, guardando as devidas proporções do avanço da tecnologia, de tantas outras situações assim. Quem diria que hoje você estaria falando com a pessoa do outro lado do mundo, através de um smartphone, ele falando com você, e vocês ali uma reunião totalmente globalizada? Como é que isso podia acontecer? Se você fosse mais antiguinho como eu, se você falasse isso aí de 1989, 88, eu me lembro que eu me formei em 88, e eu vejo hoje a facilidade que é, e também a dificuldade, né? Naquele tempo você tinha que ter livro, e tinha que fazer um trabalho, você tinha que ler mesmo, se você não lesse, as pessoas te perguntavam do livro, e daí? Hoje o pessoal dá um Ctrl+C, Ctrl+V, inteligência artificial, e aí? Tudo facilitou? Tudo está fácil? Mas Jesus não muda.
A vida eterna não vai mudar, porque a ciência multiplicou essa situação de facilidade para nós, não vai mudar. Tudo nós passamos hoje, nós vemos hoje uma facilidade tremenda. De repente você dá 2 cliques aqui, pronto, aparece. O Rafa sabe bem o que é isso aí, trabalha na mídia. Eventos que de repente você precisava fazer. Eu fui olhando aqui, por exemplo, aqui para o telão. Quem lembra do retroprojetor, escrito à mão? Alguém lembra? Olha aí, ó. Olha aí. Vocês estão rindo, mas aquilo lá era quem tinha um retroprojetor era o pastor. Quem tinha o retroprojetor, quem tinha o projetor era o pastor, era a igreja. Muitas igrejas nem sabiam o que era. Pegava a folhinha assim, todo dia, e entregava para o pessoal ler lá, era assim que fazia. Mas vocês não são desse tempo, vocês não sabem como é que era. Aí passou-se um tempo, veio o retroprojetor, o multimídia. Puxa vida, aí já foi uma coisa, foi um avanço. Aí projetava, ia de repente dar um estudo, aí você não levava mais papelada, você levava um pendrive. Hoje não tem mais pendrive. E aí? O WhatsApp hoje mudou tudo. Ninguém quer mais nem e-mail, quer só pendrive. Manda pelo WhatsApp. É assim? E o tal do WhatsApp é o bicho da goiaba. Não tem como ficar sem ele. Você ficaria sem seu Smart 2 dias? 2 dias só, 2. Esses dias, tempos atrás aí, o WhatsApp ficou fora do ar, acho que 2 horas, 3 horas, coisa assim. Já foi uma loucura. E se você ficar um mês sem sair? Como é que você faz? Para ver o videozinho, para escutar o louvor, para ver tantas outras coisas, que às vezes não é nem bom pensar. Mas tudo isso faz parte da evolução, da mudança. E aí, nós vemos tudo isso acontecendo muito rapidamente. E os tempos de Noé, se eu pensar, o tempo nosso era mais ou menos assim. O ativismo, tanta coisa para fazer. De repente, a tua tarde hoje já está totalmente tomada. Daqui a pouco você vai almoçar, já vai ter que depois lavar o cachorro, depois vai ter que fazer o quê? Tem que cortar grama, e o teu dia já foi. Eu costumo dizer que o meu sábado, ele parece que passa voando demais. Eu tenho uma incumbência em casa, que é de lavar a calçada, misericórdia. E esse negócio não acaba nunca. Quando eu vejo começa às 9, daqui a pouco às 5 horas, eu estou lá ainda. Mas não tem só calçada, já inventa mais outra coisinha aqui, outra coisinha ali, e de repente, e aí? Como é que está o seu ativismo? Como é que está os teus compromissos para hoje? Sobrou um pouquinho de tempo para Jesus? Fora o culto. O culto não conta. Sobrou um tempinho? Nem que seja até meia-noite. Ô Jesus, vou conversar com o senhor um pouco aqui. Tempos de Noé é basicamente como o nosso tempo. Quem que já viu aquela historinha daquela fábula dos 3 porquinhos? Alguém já viu? Já. Um fez lá uma casinha de palha. Não vou precisar não vai, tá tranquilo. O outro foi lá, o do meio, fez uma casa de madeira. E aí o outro falou, acho que vou gastar mais tempo, vou fazer uma de tijolo. Aí tinha o lobo. E o lobo, de vez em quando, ele vinha para pegar os porcos. E o primeiro, que tinha a casinha lá de palha, o lobo chegou e a casa sumiu. O porquinho correu para outra. Foi para de madeira. E estava lá o de madeira. E o que estava na tijolo estava tranquilo. E aí, de repente, o lobo foi lá na casa de madeira e sumiu a casa também. E os 2 porquinhos foram lá para outra casa. E aí, ele soprou na casa de tijolo, nada aconteceu. Eles fizeram uma armadilha no chaminé. E o lobo entrou pela porta, não dava para um lado, subiu pelo telhado para o chaminé, caiu na armadilha e foi colocado lá no abismo.
É assim que vai acontecer com Jesus e o diabo, Satanás. Como essa história dos 3 porquinhos aqui. Muitas vezes você corre de um lado para o outro. Se você não chegar em Jesus e ficar acolhido nele, você vai ser soprado também. E Jesus já tem armadilha, não é uma armadilha, porque quando ele estava na cruz do Calvário, ele saiu da cruz, porque uma particularidade interessante na cruz do Calvário, o Jesus, o homem, quando ele estava pregado lá no Calvário, na cruz, ele estava ali, entregou a sua vida, o seu corpo foi dilacerado, Jesus, mas depois que ele faleceu, 3 dias, o Cristo, o Filho de Deus, saiu daquela cruz, e ele foi o quê? Até o inferno, tomou a chave do inferno, da morte de Satanás, e falou assim, ó, tudo agora você não tem mais poder sobre os meus filhos. E é isso que Deus fez com Satanás. Ele pegou essas chaves, e quando Satanás entrou pelo chaminé, como foi aqueles porquinhos, ele foi lançado para baixo, e ele vai para o lago de fogo e inferno, que é o lugar dele, e nós vamos para a glória do Senhor. É assim que vai acontecer, se você fizer a sua parte. Quando Deus estabelece um plano para a sua vida, Ele quer cumprir. Só depende de você aceitar e realizar ou não. E para isso nós temos um agente poderoso. Jesus disse assim, olha, se eu não for, o Consolador não virá, mas se eu for, ele virá. Chamado Espírito Santo. E esse Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é esse mesmo Espírito Santo que consolida, que nos edifica, que nos estabelece para que tenhamos uma vida plena em Deus. Vocês lembram também, voltando um pouquinho, vocês lembram também da parábola das 10 virgens? Eram 10 virgens. E elas tinham umas lamparinas que tinham que ter azeite. E quando o noivo, Jesus contou essa parábola, só que o noivo não falou o dia que viria. Como Jesus também, para a sua igreja, o arrebatamento da igreja, não falou o dia nem a hora que vai vir. E aí, e de repente era quase meia-noite e alguém ouviu, o noivo está chegando. As 10 virgens que eram sábias, prudentes, pegou a sua lamparina com azeite, mais o azeite que estava sobrando, e foi de encontro com o noivo. Mas as virgens que eram nécias, que eram dissolutas, viviam de uma maneira, de qualquer maneira, elas não tinham nenhum azeite para a sua própria lamparina, porque não valia a pena, eram os dias de Noé. E ela correu rapidamente para as outras virgens, me empresta um pouco do teu azeite, porque o noivo está chegando e eu não vou poder achar o caminho. E as prudentes disseram, não, vai você e compra o azeite lá. E elas foram comprar, ninguém tinha, não tinha jeito, ou seja, resumindo a história, as 10 virgens prudentes tinham a sua lamparina, entrou pelo caminho e foi até o noivo que é Jesus. As outras virgens que eram nécias, não tinha azeite, não tinha intimidade, não tinha conversa com Deus, elas ficaram separadas da palavra de Deus. Lembra que eu disse, quanto mais longe da palavra, mais perto do pecado, e mais perto do pecado, mais perto do diabo, e quanto mais perto do diabo, é o inferno. E elas separaram, elas foram fora, e quando elas foram fora procurar o azeite, não acharam, e elas ficaram do lado de fora, e o noivo não as levou. Por isso que a gente fala do Espírito Santo. A lamparina, o óleo, o azeite, que é um dos símbolos do Espírito Santo, água, vento e tantos outros, mas o azeite é um dos símbolos. É esse símbolo que
representa hoje que nós temos que estarmos encharcados no óleo do Espírito Santo. Nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Que quando você estiver cheio do Espírito Santo, não há lugar para mais nem outra coisa entrar e te afastar do Senhor. Assim como aquelas 10 virgens prudentes acharam o caminho, Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Elas acharam o caminho e foram até Jesus. E se eu não tiver luz para achar o caminho, aonde eu vou ficar? Nas trevas e ranger de dentes. Isso está na Bíblia. Intimidade com Deus você só conquista através do Espírito Santo, não tem outra maneira. O Espírito Santo é nosso amigo. É Ele quem nos instrui, é Ele quem nos orienta, é Ele quem nos destina para uma vida de abundância, uma vida de bem ou não. Porque o sacrifício já foi pago. E quando o sacrifício foi pago, tudo você tem direito a conquistar. Tem até um canto que fala, tudo que Jesus conquistou na cruz é o quê? É o quê? Tudo que Jesus conquistou da cruz é um direito nosso. Se você é apenas uma criatura hoje, você pode se tornar filho de Deus. E você como filho tem parte na herança. O nosso irmão mais velho, chamado Jesus, já garantiu para nós. Você tem direito. Tudo que você precisar hoje, você está patenteado, você tomar posse ou não. Depende só de você. Depende de mim. Se eu não tomei posse ainda, é porque eu não fiz a minha parte. Porque tudo que Jesus conquistou na cruz já está garantido. E eu tenho um caminho para fazer. É através do Espírito Santo de Deus. E quando eu entro através do Espírito Santo de Deus, eu vou com certeza entender e compreender. Porque Ele me leva até a sala do banquete. E lá eu vou estar na frente de Jesus. É assim que vai acontecer. A volta de Jesus não será assim anunciada, como é que tem aquela musiquinha do Fantástico, da Globo lá, não vai ser aquela, não, quando você vê, já foi, a trombeta vai soar, e quem tiver em Cristo, vai ouvir, e não vai estar aqui. Agora, se você não ouvir a trombeta, você não vai estar com Ele. Dura coisa vai ser esse tempo. E Jesus desde agora, Ele quer que você viva uma vida completa, uma vida abundante. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Você acha que ele está feliz que você esteja sentado aqui hoje no culto, ouvindo a palavra? Não. Você acha que ele já não está preparando alguma armadilhazinha para que você possa cair, estar afastado da presença de Deus? Claro que está. Mas quanto mais perto você está de Jesus, você está guardado. Porque Jesus fala o seguinte, a palavra fala o seguinte, olha, porque o anjo do Senhor está ao nosso redor. Se você tem Deus plenamente na sua vida, os anjos do Senhor vêm e te servem ao seu redor. Porque ao nosso derredor, mais uma porção para frente, está o nosso inimigo buscando uma oportunidade para que não possa tragar. Então, se você sai daquele redor, sai daquela asa que o Senhor estabeleceu que você estivesse, você vai estar à mercê do derredor, e o derredor é o inimigo que vai agir na sua vida, e você vai estar afastado de Deus, e você não vai estar preparado para entrar nas bodas do Cordeiro. Deus hoje quer fazer um pacto com você, se você não estabeleceu ainda. E mesmo você, e hoje, irmãos, não é questão de ter Jesus, ou aceitar Jesus como Senhor Jesus, como Salvador, não quer dizer que você tem idade, não é faixa etária. Você pode estar 60 anos e não ter Jesus ainda. Você pode estar dentro da igreja e estar desviado dentro da igreja. Você pode estar dentro da igreja e você não... Jesus para você é a mesma coisa. A tua vinda aqui na igreja é um passeio social.
Ah, eu vou lá porque faz bem. Eu, ser evangélico hoje, espiritualista, eu vou na igreja. E daí? Não quer dizer nada. Você tem que estar em comunhão, em intimidade com o Espírito Santo. Se você não tiver, o que que eu acabei de falar agora, chama-se religião. A religião, você vir aqui na igreja, aqui, fazer uma média com o pastor. Aí, pastor, se precisar de alguma coisa, eu estou aqui, tá? Isso é religião, irmãos. A religião, ela não te leva você para perto de Deus. A religião, ela reforma. Faz uma reformazinha. Vamos fazer uma reforma. Às vezes a reforma sai mais cara do que fazer de novo. É ou não é? Será que você não está fazendo algumas reformas na sua vida, não? É religiosidade. Mas o Evangelho, ele é transformação. Jesus nos transforma, aleluia, das trevas para a luz. É isso que Ele faz conosco, Ele nos transforma, Ele muda. Se a nossa direção estava indo para o norte, Ele fala, olha, agora você não vai mais para o norte, você dá meia volta, e você volta, e você vai para o sul, porque você se converte a Jesus, você sai do mundo, você sai das trevas, e vai para a luz, aonde Jesus está, te aguardando para a glória dEle. É isso que Ele faz. E aí eu digo para você o seguinte, e para mim também, a pior coisa é pregar, sabia assim, olhando a pior coisa que eu digo nesse aspecto, que quando você está pregando, primeiro você pega para você, se você está errado, dói duas vezes. Como é que eu estou com Deus? Como é que você está com Deus? Quanto tempo eu estou me preparando para a volta de Jesus? Ou não estou nem aí? Como tem aquela musiquinha lá, né? Estou nem aí, ou estou assim? Se você estiver não estou nem aí, Jesus vai falar assim, não te conheço não. Também ele vai falar assim, não te conheço. Mas ele fala, se você me confessar diante dos homens e das pessoas, eu vou te confessar diante do Pai Celestial. Aleluia. É isso que Deus quer para nós. Então, irmãos, Jesus disse assim, olha, João 14, Evangelho de São João 14, pode pôr para mim, por favor? João 14, 1 a 3. Aleluia. João 14, 1 e 3. Não se turbe o vosso coração. Vamos lá? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Continua. Na casa do meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar lugar. E se eu vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Jesus quer nos levar para onde Ele está. Aleluia. E Ele vai vir buscar a sua igreja. Aleluia. Que Ele comprou com seu sangue. Ele quer salvar você, Ele quer mudar você, e quer levar você para junto dEle. Quem sabe você está falando agora, Jesus não me ama, eu quero falar para você assim, olha, Jesus ama você, e está disposto, não vai morrer de novo, porque já morreu, Ele está disposto a fazer tudo para que você venha aos pés dEle novamente. Deus quer mudar a sua vida e mudar a minha vida. Fique em pé na presença de Deus.